Mais um vídeo gravado diretamente aqui do Rio de Janeiro, tá? A gente sabe que o áudio não tá perfeito, a luminosidade não tá perfeita, mas o importante é trazer conteúdo aqui pra você, né? E o vídeo de hoje é sobre um fundo imobiliário, tá? O REC R11, RECR11, tá? Um fundo imobiliário aí do segmento de papel, concorrente aí do IRDM11, concorrente do MCCI11, do CPTS11, todos os fundos imobiliários que eu já comentei aqui no canal, né? E o REC 11 é mais um fundo imobiliário que eu gostei, tá? Que eu acho aí que pode valer a pena tirar o tempo aí, dedicar um pouquinho para estudar, entrega bons dividendos e pode ser que esteja num preço atrativo, tá? Antes de começar, já quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva no botãozinho aqui embaixo e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá? Trouxe uma colinha para ajudar a gente aqui. Seguinte, hoje esse fundo imobiliário está sendo negociado a aproximadamente R$ 107,39, tá? Só que o valor patrimonial dele está em torno de R$ 96,48. Em fundos imobiliários de papel, é comum que o preço esteja um pouco acima do valor patrimonial, tá? Isso é normal. Ainda mais agora em períodos que o GPM está estourando, né? Muitos dos CRIs desse fundo imobiliário de papel são reajustados pelo GPM e isso faz realmente com que os investidores estejam dispostos a pagar um pouco mais caro. Eu acho legal, na minha opinião, comprar fundos imobiliários de papel com P/VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, de no máximo aí 1,4, 1,3, que é o ideal. Claro que se estiver abaixo do valor patrimonial, melhor ainda, né? Mas não é porque está um pouco acima que está muito caro, tá? O que talvez seja péssimo investimento nesse momento. Ele pagou em torno de 1,29% no último mês em dividendos, algo que é muito bom, né? Se a gente replicar isso por 12 vezes, por 12 meses, cara, dá quase 15% ao ano. Então é um dividend yield aí muito bom, tá? E todos os CRIs desse fundo imobiliário hoje estão adimplentes, ou seja, não tem ninguém devendo dinheiro, né? Se tu pega, por exemplo, o HCTR11, que é um fundo imobiliário do mesmo segmento que está pagando ótimos dividendos, ele tem todos os CRIs dele já inadimplentes, já estão devendo dinheiro. E no caso aqui do fundo imobiliário de hoje, todos os CRIs estão adimplentes, ou seja, estão em dia, e isso é muito bom, tá? A grande maioria dos devedores desses CRIs não são empresas muito famosas, tá? Não são empresas muito conhecidas, como o caso do IRDM11, que tem Banco do Brasil, que tem Caixa, que tem empresas bem gigantes, né? Até a Petrobras. Mas nesse fundo imobiliário de hoje, algumas mais conhecidas são a Helbor, a Gafisa, a Iven e os hotéis Lagueto lá de Gramado, no Rio Grande do Sul, tá? O vencimento desses CRIs, em grande parte, são de curto prazo, ou seja, a média de 3 anos. Isso não é muito bom, né? A gente prefere CRIs de prazo assim maior, de vencimento maior, de 5, 10 anos pelo menos. Isso traz uma estabilidade. Mas esse CRI também tem grandes... Esse FII, desculpa, tem grandes CRIs também que vencem no longo prazo, tá? Mas a maioria, sim, são de curto prazo e aí você tem que tomar um pouco de cuidado, beleza? Hoje, 40% desses CRIs estão rendendo CDI e mais uma taxa, tá? 31% estão rendendo IPCA e mais uma taxa, e 18% estão rendendo o IGPM e mais uma taxa. Presta atenção no seguinte, olha só, 18% estão indexados ao IGPM, tá? Isso é bom em dois sentidos. Por quê? O IGPM está alto, isso alavanca muito o rendimento desse fundo imobiliário e é bom porque não é a maioria, tá? Quando a maioria dos CRIs desse fundo imobiliário estão indexados ao GPM, isso pode não ser muito bom, porque o GPM é muito volátil também. Isso acaba não trazendo uma segurança para você que depende dos rendimentos desse fundo imobiliário. Hoje, 40% desses CRIs estão indexados ao CDI. E o CDI, logicamente, traz aí uma segurança, né, em tese, muito maior do que o GPM em questão de rentabilidade aí para o longo prazo. E para você que, por exemplo, usa os rendimentos como renda passiva, ou se você já é aposentado e depende desses rendimentos aí todos os meses, né? 41% das empresas devedoras desse fundo imobiliário é do setor de incorporação, tá? 18% do setor de loteamento e 13% do setor de varejo. Ou seja, ele é bem diversificado, beleza? E o setor de varejo, que é um dos setores, assim, digamos, mais frágeis, né? Corresponde somente a 13%. Uma alocação que eu acho boa, é uma alocação, assim, mais conservadora, digamos assim, mas mesmo assim ainda alavanca o potencial desse fundo imobiliário, tá? Hoje, 55% da carteira está em risco pulverizado, ou seja, o que significa esse risco pulverizado, tá? O lastro dos CRIs, dos recebíveis imobiliários, estão em créditos imobiliários e contratos de locação com garantia real. E 45% dos CRIs estão em risco corporativo. O que é o risco corporativo, tá? São lastros de dívidas corporativas. Esses CRIs foram adquiridos aí de grupos empresariais com baixo risco de inadimplência, beleza? E pegaram imóveis ali já prontos, com habites, que estão disponíveis para venda e tanto para locação. Ou seja, isso traz uma garantia maior para esse CRI, né? Porque tem ali um imóvel de fato garantindo aquela dívida, beleza? Já não é um CRI tão arriscado. Em relação às securitizadoras, até me gaguejei aí, né? Em relação às securitizadoras dos CRIs, as três principais são a Bitasec, a RB Security e a ISEC, tá? E se a gente pegar a rentabilidade aí do IFIX, desde dezembro de 2017 até agora, tá? Que foi quando esse fundo imobiliário começou ali na bolsa,
Ele rendeu ali 25%, o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, tá? E esse fundo imobiliário, em contrapartida, rendeu 35%. Rendeu a mais que o IFIX. Isso é bom, mas também não é algo muito bom não, tá? Porque se tu pega outros fundos imobiliários, eles renderam muito mais que o IFIX, tá? Renderam aí, por exemplo, 100% nesse prazo aí de 2, 3 anos, tá? Mas uma rentabilidade acima do IFIX já é muito bom. A gente tem que levar em consideração agora também que a gente tá numa crise, que a cotação teve uma queda e tudo mais, o mercado foi muito abalado, né? Isso também acaba tirando um pouco dessa rentabilidade acumulada nos últimos anos, tá? Mas sim, é algo bom, a rentabilidade está acima do IFIX, tá? Entre a equipe de gestão de recursos desses fundos imobiliários estão aí, por exemplo, o Moise Politi, tá? O Moise, se você não conhece, ele é gestor também do RECT 11, outro fundo imobiliário bem famoso, tá? Tem 37 anos de experiência aí no ramo, tá? Outro integrante da equipe de gestão é o Frederico Porto, que é um sócio fundador da REC, Gestão de Recursos, que é a gestora que faz a gestão do REC R11, né? E também o Max Fuji, formado em ADM pela FGV, e o Marcos Ayala, que é um sócio fundador também, né? Todos aí, digamos assim, bem conhecidos, na verdade, né? Qual a minha opinião final sobre esse fundo imobiliário, tá? No meu ver, ele é um fundo imobiliário de uma certa forma seguro, tá? Que traz uma segurança para o longo prazo e também é bem diversificado aí nesse setor aí de papel, tá? Nesse segmento de papel. Os CRIs, se você for analisar, são CRIs bons, CRIs com boas qualidades, tá? Não é tão diversificado, não tem CRIs que rendem tanto como, por exemplo, outros fundos imobiliários, como o IRDM11 ou como o CPTS11, mas como você pode ver, no último mês ele até distribuiu bons rendimentos, distribuiu bons dividendos, né? Ali 1,29%. O que você tem que analisar quando você está olhando um fundo imobiliário, tá? Seguinte, os 3 principais critérios. Quais são as empresas devedoras, se essas empresas são consolidadas, se elas têm condições de estar arcando com essa dívida, tá? Então, a primeira coisa que você vai olhar. Nesse caso desse fundo imobiliário, não são empresas tão grandes, mas também não são empresas ruins, tá? Não é porque uma empresa não é famosa que ela é uma péssima devedora. Isso é uma análise errada. Mas, claro que é melhor quando é uma empresa muito grande, uma empresa que sabe que tem muito caixa, que o faturamento é muito alto e que é até líder de mercado, tá? Isso ajuda bastante. Segundo ponto que tu vai analisar, a rentabilidade desses CRIs, tá? Não adianta um CRI render IGPM mais 18% ao ano, que daria agora 38%, se isso faz com que a empresa não consiga se manter adimplente, que a empresa não consiga arcar com a dívida, né? Por exemplo, imagina que tu pega ali o HCTR11. Eu toco bastante nessa tecla do HCTR11, mas é porque eu gosto de usar ele como exemplo, cara, porque ele é bem divergente dos outros fundos imobiliários de papel, tá? Se tu pega o HCTR11, tem CRI ali que tá rendendo IGPM mais 20%. Isso está em torno de 40% ao ano. Aí tu pensa, caraca, velho, tá rendendo 40% ao ano, isso é muito bom para os investidores, né? Mas isso é péssimo para a empresa. Qual empresa que consegue arcar uns juros de 40% ao ano, cara? Isso é impossível, tá entendendo? E quando esses juros ficam muito alto, as empresas começam a ficar inadimplentes. Então você não tem que olhar só um CRI com uma grande rentabilidade, tem que fazer ali uma balança, cara. Uma rentabilidade boa e também uma boa condição da empresa estar arcando ali com essa dívida, tá? E no caso aí desse fundo imobiliário de hoje, isso acontece, tá? Tem uma certa balança ali entre a rentabilidade e também a condição da empresa estar pagando. Sempre analisa isso, não vai diretamente olhar se ele é muito grande, tá? Isso pode ser uma armadilha. E outra coisa que você vai analisar também, que é muito importante, tá? É o vencimento desse CRI. Quanto mais longo o CRI, melhor. Isso traz uma certa estabilidade, traz uma certa segurança para o fundo imobiliário. No caso desse, como eu falei no começo, esses CRIs não têm vencimento tanto por longo prazo, né? A maioria é por curto prazo, de 3 ali a 5 anos. Mas isso não torna o fundo imobiliário ruim, tá? Só tem que tomar um certo cuidado se você vai investir, por exemplo, muito dinheiro nesse fundo imobiliário para ele ser responsável pela sua renda passiva. Se você já é um cara aposentado, se você vive dos rendimentos do fundo imobiliário, é ideal que você pegue um fundo imobiliário que tenha uma constância maior no pagamento de dividendos ali e com CRIs com vencimento mais por longo prazo, tá? Mas isso não, como eu vou dizendo de novo, não significa que é um fundo imobiliário ruim, mas é um ponto importante que você tem que analisar. E um quarto ponto aí, como um bônus, né, para você analisar na hora de escolher um fundo imobiliário de papel, é olhar a nota dada aos CRIs, tá? Como que funciona essa nota? Essa nota geralmente começa no C, que é algo muito ruim, e vai até o A, tá? Então, por exemplo, ali, vamos pular direto pro B. Um simples B tem bastante risco, é um CRI com muito risco. Um CRI com duplo B significa que ele tem um pouco menos de risco. E um CRI com triplo B é um CRI ali que tem bem menos risco, tá? É quase um A. Quando vai pro A, já é um CRI bom, tá? Quando é um duplo A, é um CRI muito bom. E quando é um CRI triplo A, é um CRI excelente, tá? Então você tem que analisar essa nota também, avaliar essa nota também, para ver se esse fundo imobiliário tem um grande risco de crédito ou não, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e até o próximo.